Olá, bom dia. Está no ar o programa Esta Igreja, né, depois de tanto tempo de volta. E em especial hoje nós queremos desejar a você um bom dia, de volta com a nossa programação também normal, né, depois de uma fase aí de levar até você horário político gratuito, né, uma questão de conscientização. Agora aqui estamos para juntos também voltarmos a refletir sobre as ações da nossa igreja, o trabalho desenvolvido em especial na nossa igreja local. E hoje o nosso programa, eu falo que é especial porque estamos recebendo aqui em nossos estúdios o André, missionário, do qual você já teve a oportunidade de acompanhar também através aí da Catedral, na Santa Missa, na Santo Agostinho. E hoje ele está aqui para falar conosco um pouquinho desse trabalho tão bonito que ele desenvolve em todo o Brasil e também para falar um pouquinho sobre a pastoral do dízimo. Bom dia, André. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. André, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso povo de casa, né, da onde você vem, como é que você começou esse trabalho em todo o Brasil. Eu venho da Diocese de Camaçari, lá no estado da Bahia, uma diocese que foi criada há 3 anos apenas, e já éramos da Arquidiocese de Salvador. Eu sou membro de uma comunidade católica missionária, chamada Jesus Estrela Guia, formada por leigos, e há 20 anos já estamos nessa comunidade, há 20 anos que ela é existente, e há 14 anos estamos na Pastoral do Dízimo. Certo. Devido a isso, eu era da Arquidiocese de Salvador, agora há 3 anos eu coordeno a Pastoral do Dízimo na Diocese de Camaçari e também faço parte de uma comissão da CNBB no Nordeste 3, que abrange o estado da Bahia e do Sergipe. Que bom, então, eu vi ele falando no domingo. Ele te chamou de missionário, né? Você é um missionário que viaja todo o Brasil para anunciar a boa nova de Jesus em relação à pastoral do dízimo, seria isso? Sim, ainda na igreja o dízimo ainda é uma novidade. Certo. Porque durante muitos anos a igreja não falou sobre o dízimo, apesar de ser um conceito bíblico, não é ideia atual. É uma coisa nova, mas que não é nova. E aí a igreja está necessitando de chamar a atenção dos seus fiéis para essa responsabilidade, para esse compromisso com a dimensão missionária, porque o dízimo atinge essa dimensão. E aí nós temos realmente andado a igreja do Brasil, né, por vários estados, ou implantando a pastoral nas dioceses que não existem ainda, ou animando naquelas que têm exemplos aqui, que já é existente, já tem um caminho, mas ainda temos muito que percorrer. Nas suas andanças, né, por experiências partilhadas também, né, como você tem visto, assim, como missionário, pessoa envolvida com a pastoral do dízimo, a forma do povo aceitar a pastoral do dízimo? O que é que o nosso povo entende por pastoral do dízimo? É uma coisa a ser bem questionado, porque, na verdade, devido muitas vezes a igreja não ter falado sobre o dízimo, de vez em quando as pessoas se assombram com essa palavra. E foi bom você falar dessa questão da pastoral, porque na igreja católica o dízimo não é uma forma de captação de recursos, ele é uma pastoral. Certo. E a palavra pastoral vem do nome pastor, que se preocupa em cuidar de alguém. Então a pastoral do dízimo hoje ela tem um olhar voltado para o dizimista. Agora sim, o dizimista é aquele que reconhece que tudo que tem vem de Deus e por isso devolve a Deus uma parte daquilo que Ele nos dá e devolve na igreja, porque lá na igreja, conforme Deuteronômio nos revela, que é o lugar onde nós oferecemos os nossos sacrifícios, as nossas alegrias. E as pessoas têm respondido bem a essa dimensão no momento em que toma sua consciência e compreende realmente o sentido do dízimo. Não de uma oferta, não de uma doação, não de um pagamento, mas de uma participação plena. Certo. André, ainda se ouve muito em nossas comunidades e não sei se talvez por falta ainda desta conscientização, né, que a gente vai dando passos de formigas, né, mas a gente sabe que tem um objetivo a alcançar. A gente ouve assim, não, eu já colaborei esse ano, já dei o meu dízimo. Às vezes a pessoa leva lá, aqui em nossa região especial, se vê muito desses acontecimentos. Assim, eu doei uma bezerra para quermesse, para a festa da igreja, esse é meu dízimo. Como é que a igreja vê essa situação e como trabalhar? Olha, neste fato, se tivermos de questionar, o dízimo gera uma polêmica, a polêmica está ligada a isso.
porque ainda é difícil de se compreender o que é uma doação, o que é uma oferta e o que é um dízimo. Explica pra gente então, André, desculpa te cortar, Sim, mas é sim. importante. Fala pra gente, o que é o dízimo? O que é uma oferta dentro da nossa comunidade de cristãos batizados? Olha, mais uma vez eu repito, o livro de Deuteronômio diz que todo dízimo, ele pertence ao Senhor. Aliás, o livro de Levítico, Deuteronômio diz o lugar onde devemos entregar o dízimo, que é na igreja. Certo. Mas o livro de Levítico, ele afirma que todo dízimo da terra pertence ao Senhor e é consagrado ao Senhor. O dízimo é propriedade do Senhor. Não é uma atitude de que eu peguei algo meu e dei para Deus. Não. Eu pego aquilo que pertence a Deus, porque tudo que eu tenho vem de Deus, e aí, reconhecendo isso, eu devolvo uma parte. Por isso a palavra dízimo, ela tem um significado realmente, o significado da palavra. Dízimo é a 10ª parte. Certo. A igreja, que é mãe e que está junto com o teu povo, hoje ela não obriga que os seus fiéis deem 10%, ou dê a 10ª parte. Porque também lá em Atos dos Apóstolos, tem uma novidade, uma comunhão participativa. Os cristãos, os primeiros cristãos, eles colocavam tudo em comum, não davam uma parte. Então hoje a igreja nos dá essa liberdade de a gente pegar aquilo que reconhecemos que é de Deus e devolver ele. Isso é o dízimo. Certo. A oferta não. A oferta é aquilo que é meu. Eu resolvi ofertar. Entendeu? Eu tenho a liberdade também para fazer isso. E eu oferto o quanto eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, se eu tenho a minha bezerra e coloco a bezerra adiante, é minha oferta. Mas eu não posso ser chamado de dízimo. Dízimo é um compromisso de fidelidade, porque se Deus me dá sempre, eu devolvo a Ele sempre. Claro, se realmente eu não tenho um trabalho, eu não tenho um sustento sempre, mas eu criei uma bezerra e passei 4, 5 meses, e aí que eu vendi e foi o meu sustento. Então eu tiro uma parte daquela bezerra e coloco o vale na igreja, seja de 4 em 4 meses, seja de 5 em 5 meses, aí posso até considerar o meu dízimo. Certo. Agora, o meu ato de ofertar, vamos lá, a bezerra, que eu oferto lá para um leilão, isso não pode ser considerado dízimo, é a minha oferta. Certo. Você acabou de citar aqui que o dízimo ele vem do 10% e é bíblico. A nossa igreja ela tem essa abertura muito grande e bonita, inclusive. Por quê? Que ela, no caso, por ser bíblico, ela abriu um pouco esse leque para que as pessoas possam doar aquilo que... É porque a palavra dízimo, ela significa em si a 10ª parte. Em algum momento a palavra de Deus vai dizer, Abraão deu a 10ª parte de tudo. Certo. Então está bem claro. Só que também temos que ter atenção que essa expressão é uma expressão do Antigo Testamento, que também era considerado uma lei, era uma obrigatoriedade. As pessoas não eram dizimistas porque queriam, porque reconheciam. Não, as pessoas muitas vezes eram obrigadas a cumprir a lei. Jesus disse que ele não veio abolir a lei. É por isso que a igreja não pode negar a existência e a ação do dízimo. Mas Jesus veio dar um sentido novo, que é o sentido do amor. Ninguém deve ir a Jesus hoje por lei, por obrigatoriedade e por amor. E se é por amor, eu não posso me submeter a uma regra. Eu tenho que dar a 10ª parte. Cada um faz a sua opção. São Paulo, quando se refere às ofertas lá em Coríntios, ele diz, olha, Deus ama aquele que dá com alegria. Por isso não dê com constrangimento. Certo. Aí cada um deve fazer a sua experiência. O profeta Malaquias vai dizer, fazei a experiência e verei se não abre as comportas do céu e bênçãos serão derramadas além do necessário. Você é convidado a tomar a sua atitude de experiência. Por exemplo, eu sou dizimista, eu dou a 10ª parte. Foi a decisão que eu tomei para que eu tivesse uma consciência tranquila também, sendo justo comigo e justo também com Deus. E justo com a comunidade. Certo. Então, por isso, mas é uma opção, não pode ser obrigação, porque volta para o sentido da lei, uma lei que não nos dá liberdade. Por exemplo, Deus nos convida a amar. E dizem que o amor não tem tamanho, né? Diz que a medida do amor é amar sem medidas. Então, logo, não podemos determinar valores ou quanto deve ser a nossa atitude de amar. Certo. Peço licença um instante, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência nós vamos conversar ainda sobre o dízimo. Nós vamos saber aonde é encaminhado, é direcionado o dízimo que você tem devolvido à sua comunidade, à sua igreja. E para você que não tem possibilidade de devolver o dízimo, a gente vai conversar também sobre isso. A gente volta em instantes.
Ok, estamos de volta nesta sexta-feira, hoje com um programa especial falando sobre a pastoral do dízimo. Nosso convidado também especial vem lá da Bahia, visitando nossa diocese e também fazendo um trabalho aí junto à pastoral do dízimo. Nós estamos conversando um pouquinho o que é o dízimo, a importância do dízimo também em nossa comunidade. André, nós já ouvimos muitas pessoas, né, que a gente tem no nosso meio, né, pessoas que têm aí possibilidades de contribuir um pouco mais, outras não têm possibilidade e se sentem assim um pouco frustradas por não poder estar contribuindo, se sente até em pecado porque é bíblico, como você já colocou no início. Como a nossa igreja tem visto essa situação dentro da nossa comunidade? Veja bem, o dízimo não é uma contribuição, é uma retribuição. Certo. Eu retribuo a Deus aquilo que Deus me dá. Agora, é um ato de devolver. Então, eu estou devolvendo aquilo que eu recebi. Muitas vezes eu estou desempregado, não tenho um trabalho, não tenho uma renda. Por isso que o dízimo ele é do salário? Não, ele é da renda. Certo. Porque tem pessoas que não são assalariadas, mas de alguma forma têm uma renda. Então, eu devolvo o dízimo de tudo aquilo que é fruto do suor do meu trabalho. Certo. Olha, se eu não estou recebendo algo, eu não tenho por que ter medo de não devolver. Porque nós só devolvemos aquilo que recebemos. Okay. E é por isso que essa dimensão do percentual é importante por isso. Ainda que não se exija 10%, mas quando tomamos uma decisão por um percentual, fazemos justiça. Por que fazemos justiça? Porque se eu recebo mais, eu devolvo mais. Se eu recebo menos, eu devolvo menos. Se eu não recebo nada, eu não devolvo nada. Certo. E Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Mas eu costumo dizer que Abraão deu a 10ª parte de tudo. Então, o dízimo pode ser devolvido a Deus, porque o que é o dízimo? O dízimo é nada mais do que esse reconhecimento em que colocamos a igreja, porque a igreja é a construtora do reino de Deus, dá continuidade àquilo que Jesus aqui começou, Certo. para que esse reino possa ser instaurado aqui na terra. E para isso é necessário várias coisas. Não necessita somente do dinheiro. Necessita do nosso tempo, necessita do nosso dom. Então, ainda que eu não trabalhe ou eu não tenha uma renda, mas eu sei fazer alguma coisa, eu procuro a comunidade e vou colocar o meu tempo à disposição da comunidade. Coloco o meu dom, eu sei varrer, então eu vou lá varrer a capela da minha comunidade. Eu sei cozinhar, então vai ter um encontro, eu vou ajudar lá o pessoal da cozinha. Eu sei lidar com crianças, então eu vou procurar catequese. Ou seja, eu colocando o meu tempo, o meu dom, eu costumo dizer, existe 3 formas de se devolver o dízimo. Devolvemos o dízimo do tempo, do talento e do tesouro. Os 3 têm. Claro, se eu tenho todos 3, eu devolvo todos 3. Se eu só tenho, não tenho, por exemplo, o tesouro, mas eu tenho o tempo e o talento, eu devolvo. Então, por isso, nós nos sentimos agregados à comunidade. Não devemos ser dizimistas porque queremos fazer parte de um cadastro, de uma burocracia. Certo. Não, somos dizimistas por uma experiência pessoal com Deus. Certo, importante, hein? Ainda eu gostaria assim que você falasse para a gente, você já falou assim da importância da participação da comunidade, de estar a serviço, né, da comunidade, que são depositar nossos talentos, né, serviço da comunidade. Mas ainda eu gostaria que você falasse, embora a gente já ouviu falar muito, né, nossa igreja local aqui tem feito bastante trabalho também em relação, mas eu gostaria que você repetisse para a gente aqui, André, o dízimo, na verdade, essa devolução, né, que cada um de nós fazemos com amor, né, a gente tem essa consciência, ele é direcionado a quê dentro da nossa comunidade? Veja bem, nós devolvemos o dízimo na igreja. Certo. Por que devolvemos o dízimo na igreja? Porque a igreja, ela é o grande mistério, o mistério do amor de Deus para conosco. Tem muita gente que pode dizer assim, mas Deus está em todo lugar. E isso é uma verdade. Mas Ele quis se manifestar em um ambiente, né? Ou seja, Ele quis se tornar visível em um lugar em que talvez poderíamos perceber apenas invisível. E aí pode-se dizer bem assim, mas como é se Deus existe? É a mesma questão do vento. Sabemos que o vento existe, mas não vemos, mas sentimos. Então Deus também é essa presença. E a igreja nos faz sentir. É por isso que o evangelista João vai dizer bem assim, olha, no princípio era o verbo,
O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, a palavra de Deus agora não é mais um livro somente escrito. Terminamos agora o mês de setembro, que era o mês da Bíblia, já estamos agora no mês de outubro, que é um mês missionário. E Jesus é essa grande manifestação de Deus. É a imagem visível do Deus invisível. E Jesus, depois que cumpre o seu papel, ele sobe para o Pai, lá no domingo da Ascensão, vemos isso, e no domingo de Pentecostes, Jesus envia o Espírito Santo sobre os apóstolos e funda a igreja. E o evangelista Mateus vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então a igreja é agora o sacramento de Jesus, a manifestação visível do Jesus que é o Deus visível. Então, por isso que eu devolvo o dízimo na igreja, para que a igreja dê continuidade ao reino. E é por isso que a igreja agora distribui esse dízimo em 3 dimensões. Na dimensão missionária, que fala sobre o reino e anuncia o reino. Na dimensão social, que cuida desse reino. E na dimensão religiosa, que mantém esse reino. Ou seja, a dimensão religiosa é a dimensão que faz toda a manutenção da igreja em si, desde o culto, às suas estruturas físicas, ao seu corpo de colaboradores diretos. Então essa é a dimensão religiosa. A dimensão missionária é aquele investimento na missão, já fala, que investe na formação dos seminaristas, futuros padres, que investe na capacitação de leigos, evangelizadores, missionários. E na dimensão social, que são as diversas obras também caritativas que a nossa igreja faz com que tantos irmãos que são presença do Deus pequeno possa ser acolhido por cada um de nós. Certo. André, vivemos um mundo bastante consumista, individualista. Qual o maior desafio para trabalhar a pastoral do dízimo, até mesmo para implantar em nossas dioceses e paróquias? Eu costumo dizer que o dízimo não é uma campanha financeira. Certo. Mas deve ser uma forma de conscientizar o homem. Mas ninguém poderá tomar consciência do dízimo se primeiramente não tiver um encontro pessoal com Jesus. É por isso que o dízimo é um sinal de conversão. Costumamos dizer que o tamanho do dízimo na nossa comunidade é o tamanho da fé da nossa comunidade, da nossa experiência pessoal. É por isso que temos que ter atenção. Se estamos querendo comprar salvação, porque muitos podem dizer assim: não, eu já ajudo a igreja de tal forma, eu faço isso, eu pago isso, quando tem algumas coisas que a igreja realiza, então eu sempre ajudo, mas não queremos saber daquilo que nós fazemos para a igreja, mas diretamente da nossa experiência pessoal, e eu reconheço que o que eu tenho vem de Deus e por isso eu agora devolvo ele com alegria. Eu creio que o dízimo é propriedade do Senhor e por isso eu entrego a ele. Que bom. André, agora voltamos assim, eu vou falar um pouquinho sobre qual a impressão que você teve da nossa diocese. É a primeira vez que você vem, né? Sim. Fala um pouquinho como você sentiu aqui acolhida, a impressão que você teve da nossa diocese, que ela é ainda tão jovenzinha, né? Olha, a igreja aqui nessa região, já Amazônia, né, e tudo mais, é uma igreja do desafio. E eu tenho uma grande admiração pela igreja que aqui está, né? Por exemplo, a igreja da Diocese de Juína, porque talvez muitos não saibam o grande desafio da igreja, né, em lugares distantes. Né? O nosso bispo, nessa semana, realmente teve que ir para uma paróquia bem distante, a mais de 500 quilômetros, para poder acolher por falta de sacerdotes ainda. Então eu vejo uma atitude do bispo, dos sacerdotes que aqui estão, também de muitos leigos engajados. Eu fiquei muito feliz com a Diocese de Juína, que já usa, por exemplo, dos meios de comunicação para evangelizar. Isso é um privilégio de poucos lugares. Então eu vejo isso. Agora eu também tenho que ser sincero, percebo que necessita ainda de uma maior adesão dos cristãos católicos aqui de Juína, no compromisso com o Evangelho, assumindo uma pastoral, se comprometendo com alguma realidade pastoral. Aliás, eu queria até fazer um convite para alguns poderem procurar a pastoral do dízimo, não só para ser dizimista, mas para poder trabalhar na pastoral, que é uma pastoral de evangelização. Não é uma pastoral para ficar arrecadando recursos. O trabalho da pastoral do dízimo é um trabalho muito bonito e o Dom Neri está querendo colocar esse trabalho para se tornar mais eficiente, eficaz aqui na diocese. E com certeza
realmente eu acredito que se cada cristão batizado aqui assumir essa responsabilidade, teremos uma igreja que seja mais presença de Deus no meio de nós. Ok, André, foi um prazer conversar contigo. Bem-vindo mais uma vez, obrigada pela sua estadia aqui em nossa diocese. Eu sei que você contribuiu muito nesse trabalho bonito de evangelização. E assim que você puder retornar à nossa diocese, você sabe que é bem-vindo. Obrigada pelas suas palavras. Obrigado. E se você quiser deixar sua consideração final, nós deixamos aí os microfones abertos. Eu queria dizer a cada um que nos escuta, que nos ouve, que acompanha esse programa, que lá em Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 10, o Senhor nos convida a fazer uma experiência. E eu queria que você pudesse fazer essa experiência, abrindo o seu coração para o valor da comunhão eclesial, do valor da comunhão com a comunidade, e faça essa sua experiência ser dizimista. Se quiser fazer a experiência dos 10%, faça, é uma experiência, porque eu costumo dizer que o dízimo deve doer um pouquinho na gente. Nenhum amor é amor se não passa pela dor. A prova está no Deus que nos amou até a cruz. Então, eu convido você a fazer essa experiência, procure a sua paróquia, a sua comunidade, procure uma forma melhor de reconhecer a bondade de Deus e devolver a Deus. Mas fica ainda um recado. Mandar o seu dízimo para a igreja e você não ir, isso não vale a pena. Porque muito mais importante do que o valor financeiro que você dá é a sua vida que Deus quer, o desejo de você estar na presença dele é realmente o maior reconhecimento. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe realmente essa diocese e com a graça de Deus, brevemente, já está até marcado, estaremos de volta aqui para darmos continuidade a essa missão. Que bom! E nós ficamos por aqui, agradecemos imensamente o carinho de cada um. Você agora acompanha aí o Evangelho do Dia, na sequência Bênção do Meio-Dia com o nosso pastor Dom Neri. E hoje o Nazaré Notícias estará de volta no horário normal, meio-dia. Uma boa tarde, um bom fim de semana, até segunda. Agora é tempo